Fala, pessoal, boa noite a todos aí que estão entrando. O Sérgio Chagas já tá aí. Chagas, só um minutinho aí, só vou fazer uma breve apresentação. Você já me manda, por favor, o pedido de acesso, tá bom? Bom, pessoal, conforme a divulgação na propaganda que nós fizemos, né? Hoje a gente vai fazer mais uma live e vamos tratar hoje sobre o tema de planejamento de resgate em altura, planejamento de resgate em espaço confinado, como é que isso funciona, documentações, a interação, principalmente uma das principais ideias dessa live é a gente tratar sobre a interação do militar e do civil, ou seja, do público e o privado. Então eu convidei aí um grande amigo, né? Eu tenho a felicidade de ter essa pessoa como um amigo de verdade na minha vida. É muito conhecido, nem precisa muito de muitas apresentações. Sérgio Chagas, autor do livro Resgate em Espaço Confinado, né? Uma referência para nós no Brasil, na América do Sul, América Latina, é uma referência nessa parte em resgate em espaço confinado. Instrutor há anos na TICS, Estados Unidos, tecnólogo em segurança do trabalho, bombeiro militar da reserva, enfim, eu poderia ficar aqui fazendo só uma live para poder falar a respeito das qualidades dessa pessoa. Mas além de qualquer coisa, o Chagas é um ser humano difícil de se encontrar por aí. Então eu tenho uma felicidade enorme de uma pessoa que é um amigo verdadeiro, e agora a gente vai entrar então para bater um papo com essa fera aí. Chagas, manda aí o convite para eu te colocar ao vivo aqui, por favor. Everton, grande irmão, boa noite. Rinaldi, obrigado por estar aqui, meu querido. Sei que você é muito ocupado, difícil. Herbert, Diego, grande Emanuel. Chagas, estou só esperando seu pedido aí. Jones deve estar tudo cheio de mancha roxa, né, Jones? Fazendo acesso por corda aí a semana inteira. Deve estar no ralo aí. Colocar o Chagas ao vivo com a gente aí. E vamos começar a bater um papo, aproveitando, né, para poder ficar gravado essa live. Então a gente tem exatamente uma hora de bate-papo aí. Chagas, eu estou te mandando um convite, que ainda não veio a tua solicitação. Ou você aceita ou me manda o convite, por favor, que aí você já entra ao vivo aqui comigo. Só esperando o Chagas entrar aí, pessoal. Marina, boa noite, tudo bem? Chagas, ainda não apareceu, meu querido. Manda a solicitação aí. Fala, grande Sargento Moraes, boa noite, mestre. Mestre do resgate da altura. Ah, a Marina tá ralando também? Para mim, o Chagas está aqui, mas ele não tá aparecendo no vídeo ainda. Estou esperando a solicitação dele para poder entrar. Chagas, estou esperando a sua solicitação. Fala, Richard, direto do Equador. Grande abraço, meu irmão. Gilmar. Xande. Não estou te vendo. Eu não estou te vendo também, Chagas. Espera aí que eu vou cancelar e manda a sua solicitação. Ó, Chagas, eu cancelei. Manda você agora a solicitação para entrar ao vivo. Sai da live e entra de novo. Acho que aí vai dar certo. O Chagas para mim não, Rinaldi. Só faltava, né? A gente testou agora há pouco, tá tudo certo. E aí? Opa! Agora sim. Beleza, cara? É Tranquilo? que Prazeraço? é muito pesado conseguir te colocar ao vivo aqui, porque é muito profissional para uma live só Que você, nada. rapaz. Agora Propaganda sim. enganosa é crime, hein? Ô, meu irmão, que prazer estar com você, meu camarada. Pô, Prazeraço, prazer que todo honra, meu. cara. Muito obrigado. Prazer estar recebendo tanta gente boa, né, cara? Não vou nem falar nome aqui não, porque vou arrumar confusão. Quando eu voltar em São Então, Paulo, voltar no Sul.
que tem uma turma aí ciumenta, né, rapaz? Você fala de um, outro fica sentido, mas aí o amor Sim. aqui é grande, cara, é pra todo mundo aí, o coração aqui é enorme. Não, sem Como dúvida. é que faz aquele Eu, negócio dentro do coraçãozinho lá? Como é que é? Mas é um prazer eu, muito eu, grande, pessoal, estar aqui com eu tenho vocês medo aí. disso. Eu tenho medo disso também, Chagas, porque é muito, muito amigo, muito profissional bom É. aí. Eu vou tentando olhar os nomes aqui, mas às vezes some e eu não consigo. Mas todo mundo aí sinta-se abraçado. Obrigado por todo mundo que vai nos acompanhar aí, né, o Chagas, dedicar uma hora de bate-papo conosco. Sim, vai ser um E, prazer, né? sem A gente dúvida, tra... sempre. Sim, a gente trazer aí algumas informações, algumas dicas, alguns esclarecimentos, né? Em relação, principalmente com relação ao serviço público do Estado, fica muito fácil que ela, né? Tem até uma música, né? Qualquer coisa chama o bombeiro, né? Mas não é bem assim, a gente sabe, né? Então a gente vai trocar um pouco de ideia, acho que vai ser bem esclarecedor. O pessoal perguntou se vai ter sorteio de livro, Chagas. Aí Ué, é o mestre que fala. podemos fazer sim, sem problema. Esse Podemos. aqui ainda não tá, esse aqui não está à disposição Ah! ainda, né? Esse não pode ficar. Eu já quero o meu, Mas, cara, já quero o meu mas autografado. esse aqui já está no mercado, já. Beleza, Boa, cara. boa. Isso aí. É isso Ó, aí. Pinheirão, abraço. Bom, vamos lá então, Chagas. Acho que já tem uma galera legal aí, a gente já começa a bater o papo. Eu vou Vamos controlando o nessa. horário aqui para a gente poder, né? Nós temos uma pauta bacana aqui que a gente discutiu, Sim? mas eu já te apresentei, né? Nem precisa de apresentação, todo mundo já te Ah, não. conhece. Bom, Figurinha batida já. deixa eu só aproveitar antes de começar a nossa live, que eu vi que o meu amigo lá da Universidade SST acabou de entrar, você já fez live com ele lá, o Claudemir? Sim, Claudemir, grande Bom, pessoa. assim que acabar essa live, vai ter uma live, começa lá na Universidade da SST, no canal do YouTube. Vai ter uma live muito interessante com o Eduardo Globo, falando sobre gestão de equipamento de altura, os cuidados, higienização. Então, quem tiver com tempo disponível, por favor, não saiam dessa live. Deixa acabar essa aqui, e aí, Ah, sim, 8h30, vocês podem dar um pulo lá no canal do Claudemir, Universidade da SST, lá no YouTube, que vai ter uma live muito interessante com o Eduardo Globo, que é um monstro na excelente. parte de acesso por corda e resgate do Brasil e um profissional excelente. Acabou que nós vamos Bom, agarrar lá também. aí a gente Vamos vai para agarrar lá com lá. certeza. Ué. Bom, vamos lá então, Chagas. Eu já apresentei aqui um pouquinho, né, sobre a sua história. Então, assim, o que eu gostaria de você, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você falasse aí para o pessoal um pouco dessa sua experiência como bombeiro militar e essa sua experiência que você tem no setor privado, principalmente lá como instrutor da TICS, nessa parte de resgate em espaço confinado, em emergências, que aí a gente já começa a puxar o assunto. Se você puder falar um pouquinho aí? Falo sim, Fábio. É um prazer, né? Mais uma vez agradecer a todo mundo aí que está presente aí, nos prestigiando, né? Grandes profissionais aqui do Brasil, né? Grandes aí, não vou nem falar o nome, né? Que a gente já falou sobre isso aí, mas grandes pessoas aí, então obrigado por estar nos acompanhando aí, tá? Bom, a minha trajetória no Corpo de Bombeiros começou em 84, né? Como soldado. Entrei no primeiro batalhão de bombeiros de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Eu servi quase 30 anos. Ainda assim, bombeiro é para sempre, né? A gente é bombeiro ainda, mesmo reformado, mas eu tenho um contato muito bom com o pessoal lá do quartel e tal. A gente ministra treinamento, palestra, às vezes até consultoria, para falar a verdade. Então a ligação é de 84 e não acabou ainda, não parou ainda, né? Esse contato ele tem que ser permanente mesmo, tá? Bom, na TICS, eu estou na TICS desde 2014 como instrutor. Eu já tinha a minha trajetória, né, com o espaço confinado, começou naquela época, 84 mesmo, fazendo resgate de vítimas em cisterna, retirando corpo em cisterna, galeria subterrânea e tal. E até uma coisa interessante, o meu primeiro mergulho, cara, foi dentro de um espaço confinado, para falar a verdade. Eu nem sabia o que era isso. Foi um mergulho bastante perigoso, um lugar muito apertado, e a guarnição só tinha cara grande, pesado, 100 quilos, 90 quilos. Eu era o cara mais magrinho, então sobrou para mim, cara. O menos inexperiente, o mais medroso. Mas aí estava preocupado, cara, porque era um lugar difícil, tinha um tal do chupão lá dentro, que era uma manilha que a água passava por dentro dela, negócio Sim, sinistro. perigoso. Era, cara, mas graças a Deus, né, deu para prosperar, deu para fazer o resgate lá, graças a Deus. Então, desde 84, entrando nesses ambientes, apoiando a polícia, às vezes na entrada de algum meliante dentro de uma galeria, e por aí. Mas foi a partir do evento de 2006, com
a NR33, eu comecei a entrar de cabeça mesmo nisso, né? Foi uma paixão, cara. Amor à primeira vista mesmo. Quando eu falo de confinado, eu falo com muito amor, muita paixão mesmo. Aí, a partir de 2006, com o advento, né, da norma, né, ela foi publicada no DOL, né, em dezembro de 2006, eu comecei a interagir bastante, ler bastante, comecei a fazer treinamento. Inclusive, tem um mestre que está aqui, o Paulo Matiello, um grande mestre. Ele foi meu instrutor do primeiro curso, ele, o Henrique Souza, né, na época com a Survival System, era um MIRT, né, aquele modo de treinamento. Eu fiz o treinamento aqui em Belo Horizonte, até pela Corporação de Bombeiros, eu fiz um ofício, consegui uma vaga e fui fazer o treinamento lá. Foi fantástico, era um curso assim, fenomenal. A Survival foi uma empresa muito boa, excelente empresa do Canadá, e só que ela tinha uma base aqui no Brasil, ok? Aí a partir daí eu comecei a entrar de cabeça. Aí veio o primeiro curso internacional em Celaya, no México, na UNCA. Aí na UNCA o pessoal do México falou, Chagas, você tem que ir para os Estados Unidos para TICS. Eu falei, cara, que TICS? O que é isso aí? Não, é Universidade... cara, mal falava I love you, Coca-Cola, não falava nada de inglês. Cara, não, vai lá, cara, é moleza. Tem escola espanhola, você pode fazer o curso lá. Aí, cara, corri atrás do visto, eu já tinha o visto do México, né? Tinha que ter o visto para ir lá, eu consegui dos Estados Unidos. Fui para TICS, cara, passei uns apertos, né, lá, porque na época foi em 2010. Então era mais difícil, cara, não tem esse apoio que o pessoal recebe hoje, né, graças a Deus. Então hoje está muito fácil nessa questão do apoio. Tem grupos hoje, a gente tem um grupo no Zap para orientar o pessoal, ajudar na compra de passagem, nada assim, tudo gratuito, que a gente faz com o coração mesmo. Orientando, a gente monta os grupos para poder ficar junto lá, às vezes o pessoal, alocação de carro, o pessoal acaba alocando o carro junto, então economicamente fica muito mais tranquilo também. Aí fui para a TICS, fiz o treinamento lá, e a partir daí eu comecei a fazer uma série de cursos. Aqui no Brasil também, aí consegui um especialista, hoje eu sou especialista na América do Sul também, pela TICS, e uma série de cursos aqui, em outros países também, pela TICS, México, fiz no Brasil alguns, em torno dos 12 cursos mais ou menos, 12, 13 cursos. Aí quando foi em 2014, eu recebi, 2013, para poder mandar o meu currículo para lá, mandar os meus certificados, o de especialista, para ser instrutor. Você recebeu um convite. Aí mandei, o pessoal gostou e tal, e nos convidaram. Na época foi eu, o Rank, né? O Jefferson Rank. Teve mais, o Fabiano. Outro mestre. O Fabiano. Estou até com a obra dele aqui, né? Excelente manual aqui. Poxa, o Fabiano. Está aqui também, o Fabiano, o Estoduto e o Bob Novo. Aí foram 5 e tal, e cada um foi direcionado para uma determinada área. Eu, assim, fui para o espaço confinado, estou lá desde 2014, né, com um grupo lá, cara, fenomenal, os instrutores, né, para mim são meus mestres até hoje. Tem instrutor de vários países aí que estão lá há mais de 20 anos, inclusive, e tal. E estamos lá, cara, né, nessa luta, na TICS. Entendeu? Uma escola, assim... Pode falar. Desculpa te interromper, que eu já queria aproveitar um gancho nisso que você está colocando aí, né? Porque você já falou um pouquinho da sua experiência do militar e a TICS é uma experiência privada, né? Privada. Tem militares lá, mas a TICS é civil, certo? Justamente. Na realidade, acho que o Brasil talvez seja o único país que tenha. O Brasil, talvez algum país da Europa, não sei, que tem o bombeiro militar, que ele é militarizado. A maior parte dos bombeiros do mundo são civis e são voluntários. Sim. Eles não têm um salário, são voluntários. Né? Cara, e são excelentes profissionais, cara, excelentes. Porque fazem muito com o coração. Às vezes o camarada trabalha de faxineiro, o outro trabalha de mecânico, o outro é médico, o outro é advogado, trabalha alguns dias nas empresas e tem uns plantões já que já tem uma escala. Eles trabalham alguns dias do mês como bombeiro. E são caras excepcionais, cara. São excepcionais. São grandes líderes, né, assim, de equipe. Os caras que põem o coração na frente mesmo, sem querer desmerecer aqui, é claro. Assim, né, lógico, também com isso. Temos grandes profissionais aqui no Brasil, militares, né, grandes mestres aqui. Ok? Mas na TICS, por incrível que pareça, cara, lá a maior parte de quem vem fazer são civis mesmo. Talvez, acho que mais de 90% que vem fazer os cursos lá com a gente são civis, não são... É pessoal da Petrobras mesmo, muito companheiro seu, né? Petrobras, Braskem, né? Braskem, Rinem, da Volkswagen, vai gente do mundo todo fazer curso lá. E geralmente são civis. A empresa né, disponibiliza, manda o pessoal, né, para poder fazer os cursos. E assim, recomendo que façam, né? É claro que tem outras escolas pelo mundo afora, na Europa também. Não sei se eu posso falar que o Rubens Pérez mesmo está com um projeto na Europa. A gente fez o curso lá, fizemos 5 cursos de bombeiros na Europa, na escola de bombeiros.
né? Então, assim, tem outros cursos também excepcionais por aí. A gente tem que saber escolher a área, né? Qual que é a área mais interessante e buscar esse treinamento lá, ok? Deixa eu puxar o gancho agora, então. Então Manda, você tem manda aí. essa, né? Porque o assunto da nossa live é para a gente falar sobre o planejamento, né? O plano, o Isso. procedimento do resgate da altura, o planejamento do resgate do espaço confinado. Então, quando nós estamos falando aqui do nosso meio industrial, o nosso meio civil, o que eu acho muito interessante da sua parte, e que eu vejo também em grandes amigos militares, né? Eu tenho amigos bombeiros militares pelo Brasil afora. Estava até falando agora há pouco com o mestre Aquino de Brasília, estava falando com o Sargento Moraes, e eles também têm esse interesse de conhecer o meio civil, como nós civis temos o interesse de conhecer o meio militar também, porque uma hora ou outra a gente acaba trabalhando junto. Então, Sim, essa assim, como interação é importante. a gente está querendo falar de planejamento, né, Chagas? No nosso Sim. meio industrial, no meio comercial ou no meio regido por civis de trabalho, quando a gente fala de altura e espaço confinado, a gente tem algumas referências aqui, que é acabou de entrar aí, ó, mestre Sargento Firmino, do CESALT daqui de São Paulo, grande mestre. Grande Então, quando a abraço, gente menino. fala de NR35 e NR33, nós temos algumas diretrizes lá falando, né? Que o empregador ele deve providenciar uma equipe de resgate, o empregador ele deve providenciar dentro da análise de risco o planejamento do resgate para trabalho em altura, ele deve, lá na PET da NR33, ele deve ter o planejamento de como vai ser o resgate. Se nós formos buscar até no glossário da NR35, tem lá a permissão para trabalho em altura, deve contemplar os itens de planejamento de uma situação de emergência onde será necessário resgate, que muitas Né? vezes isso aí passa batido. E aí vem aquele probleminha que é quando a gente fala entre militar e civil. Não o problema de ter militar e civil, o problema é que às vezes eu acho que nós civis deixamos muito a desejar, que aí eu gostaria da sua ajuda. Então, uma vez que a norma fala que você deve ter um planejamento de resgate e que você deve ter uma equipe de resgate disponível, muitas empresas colocam lá o bombeiro militar como sendo a sua equipe de resgate. E o bombeiro Isso aí. militar não está nem sabendo disso. Como é que a gente trata disso aí, Chagas? O bombeiro militar, ele consegue ter lá dentro da corporação um planejamento de todas as indústrias da cidade que ele atende? Como é que funciona isso aí para o bombeiro militar? Fábio, eu vou começar o comentário que é o seguinte: a norma ela fala, né? O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequados aos espaços finais, incluindo no mínimo, aí tem uma série de coisas. E na letra D fala: acionamento de equipe responsável pública ou privada pela execução das medidas de resgate e primeiros socorros, para cada serviço a ser realizado. Cara, isso é uma ilusão muito grande, né? Porque não tem como. Né? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho que ter a equipe de resgate, cara, é o ideal, sabe? Porque não tem como ficar à disposição. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou exemplificar como o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Então, vamos lá. São Paulo, Minas Gerais tem 853 municípios, né? 853 municípios. Somente 70%, só 76% é que tem unidades de bombeiro. Ou seja, 9%. Então, como é que a gente vai dar conta de todas essas empresas aí? 9%, ou seja, é uma parcela muito pequena. São Paulo são 645 municípios, né? E somente 175 tem unidade de bombeiro, ou seja, 27% somente. Como que a gente Olha vai dar só. conta de atender todas essas empresas? São dados, Fábio, que eu peguei no site de cada corporação de bombeiro. Peguei em São Paulo e peguei na corporação de Minas Gerais aqui. São dados reais, não é? Então fica possível disponibilizar. Como que a gente faz? Então, é impossível. Acho que as empresas deveriam fazer, pelo menos? Procurar saber onde que fica a unidade de bombeiro mais próxima, quais são os recursos que essa empresa possui, se tem profissionais capacitados e treinados, se tem todos os equipamentos necessários para empregar no resgate dentro da minha empresa, né? Conforme o perfil de cada espaço confinado, o tipo de espaço confinado, a distância dessas unidades, que às vezes está a 100 quilômetros, está a 150 quilômetros. E isso tem que constar onde? No plano de emergência. Senão fica um plano de gaveta. Você faz o plano ali, põe na gaveta, qualquer coisa a gente liga o 93 e chama o bombeiro. Não funciona. Agora, acho que eu considero, talvez você também faça isso, como a ferramenta mais importante que nós temos, que é a análise de risco, a análise preliminar de risco. É ali que a gente vai verificar qual que é o potencial de risco,
quais que são as medidas de controle que devem ser implementadas. Então esse é o segredo. O segredo não, isso está mais do que explícito, né? Então quando alguém fala assim, a sua unidade, a minha empresa está a 150 quilômetros da companhia de bombeiros mais próxima, aí eu coloco lá, procedimento de resgate, acionamento 93. Cara, que análise de risco é essa? Que planejamento de resgate é esse? Né? Só isso, o bombeiro tá lá à disposição, tem uma linha direta entre a empresa e o bombeiro militar. Ligou, chegou. Isso, a gente sabe que é uma ilusão muito grande, mas a norma ela promove isso. Quando ela te dá essa opção, acionamento da equipe pública ou privada, ela te dá essa opção. Mas quando a gente vai para o mundo real, que você vê que a distância das corporações, não estou desmerecendo de maneira alguma, muito pelo contrário. Eu faço uma analogia com as equipes, as brigadas de emergência dos prédios, das fábricas, das indústrias, não é? Para que tem uma equipe de emergência lá? Uma brigada, que seja uma brigada básica, para combater o quê? O princípio de incêndio, aplicar os primeiros socorros, não é isso? Trabalhar com a prevenção diariamente e evacuar aquele local no caso de necessidade, no caso de um sinistro, na qual fugiu do controle. A mesma coisa tem que se aplicar ao espaço confinado, no trabalho em espaço confinado, entendeu? Deveria ter uma equipe ali que fosse treinada, não precisava ser uma equipe do tipo do BOP, né, cara, do resgate, não, mas uma equipe mais simples, mas com conhecimento necessário, com equipamento necessário para poder realizar aquele resgate lá, né? Um possível resgate, com segurança. Desculpa te interromper, só está complementando, é interessante isso que você falou, que a própria NBR 16577, que eu acho ela até mais completa do que a NR33, ela fala que o planejamento de uma situação de emergência em espaço confinado deve contemplar situações simples de resgate, onde o resgatista nem precisa entrar. Isso, né? Então, ela fala isso. Que aí que eu chego até numa pergunta que eu queria te fazer. Se a gente trabalhasse no mundo ideal, né, seguindo o que nós já temos nas normas, como você bem falou, qual que é o nosso princípio? O princípio é a análise de risco. Isso já está bem definido. A NR33 define isso, a 35 define isso, a NBR 16577, a NBR 16489 e a que antecede, que é a 15219, que fala da confecção do plano de emergência. E ela fala ambulante. A 15219, ela fala que todo plano de emergência tem que ser baseado numa análise de risco. A 15219, ela fala mais de plano de emergência de incêndio, mas ela dá uma abertura para que o empregador trate de todos os cenários de emergência que pode ter na sua planta. Aí, se a gente parte do mundo ideal dentro da indústria, aí a gente vai buscar a ISO 31000, a ISO 31010 e a ISO 73, que fala do gerenciamento de risco numa empresa. Qual a técnica que a gente tem que adotar, como que a gente vai elaborar essa análise de risco, e aí a gente vai ter um plano de resgate dentro de uma empresa, onde esse plano de resgate vai definir se precisa ter um resgatista lá de plantão, 2, 3, 4, se ele precisa estar na boca de visita, se ele precisa estar lá acompanhando a montagem do andame, ou ele pode estar lá numa base, por exemplo, interna de bombeiro civil, ou os próprios brigadistas. Então já está tudo muito bem definido, muito bem treinado, é assim que uma empresa deveria de operar, né? De acordo com o seu risco, aí você vai ter uma equipe maior, menor, mais recurso, menos recurso. Esse é o jeito certo que uma empresa deveria de operar, que isso aí já está escrito há anos. Isso aí já está escrito há mais de 10 anos. Aí eu te pergunto, Chagas, como é que funciona o planejamento do resgate na corporação militar? Porque o militar está lá na base, está em QAP, tocou lá a emergência, ele vai sair. Ele não sabe o que ele vai encontrar, ele não sabe se é uma criança que caiu no poço, tivemos uma emergência essa semana aí, ele não sabe se é uma emergência no poço, ele não sabe se ele vai ter que usar uma escada rebatida. Como é que funciona na corporação militar o planejamento do resgate do militar para onde quer que ele seja chamado? Legal, pode mandar então? Boa. Vamos lá. Então, primeiramente, Fábio, tem que deixar bastante claro que a corporação militar não trabalha nem com NR, o nome regulamentadora, e nem com NBR, normas brasileiras, né? Tem toda uma legislação própria, portaria, estatuto, tudo próprio. Quando a gente vai para a parte operacional, a gente vai falar sobre as instruções técnicas operacionais, né? Hoje nós temos aí um grupo chamado GTOs, que é o Grupos Temáticos Operacionais. São grupos que criam procedimentos operacionais, como, por exemplo, na PH. Tem lá o manual do PH, o protocolo do APH.
O que fazer em um caso Isso de é, uma PC? isso é bombeiro militar de Minas que trabalha desse jeito ou são Bombeiro, todos? bombeiro de Minas. Nós De vamos chegar Minas. lá. De Minas. Então, o que acontece? Então, esse grupo, o GTO, né? Esse grupo temático operacional, são profissionais, por exemplo, tem um grupo de mergulhadoras que desenvolve uma instrução para mergulho, de resgate. Sim. O pessoal que trabalha com médicos, enfermeiros, eles reúnem para poder criar um protocolo de resgate. Nós temos lá os protocolos, tem alguns protocolos que tem os médicos, enfermeiros, então eles se reúnem periodicamente, fazem uma série de pesquisas, estatísticas e tal, e criam o protocolo de atendimento, como tem do SAMU mesmo. Tem um protocolo básico, né, e tem um protocolo avançado no SAMU, também tem ambos aqui. Então, tem esses grupos que criam esses procedimentos, porque a gente não trabalha com plano de resgate. É muito diferente da empresa privada, que você já tem lá, você tem o silo, você tem a galeria subterrânea, a caixa d'água, que já tem aquelas tarefas já pré-definidas, né? Inclusive já tem até uma programação de manutenção, as programações, manutenção periódica, aquela coisa toda. Então já está bem definido, você já sabe que atividades que acontecem ali, quais são os recursos necessários, né? Mas quando o militar ele sai da unidade, quando ele recebe a solicitação para prestar um atendimento, ele sai assim, no escuro mesmo. Ele já sabe, muitas vezes, que é um atropelamento, que é uma vítima de afogamento, mas muitas vezes eles conhecem o cenário. Eles conhecem o cenário, eles conhecem ali o ambiente. Então, o que acontece? Quando ele chega no local, a primeira coisa que ele faz é uma análise de risco. Só que é uma análise verbal e visual. Ele não anota isso no papel. É muito dinâmico por causa do tempo-resposta. Ele já chegou com um retraso, né? Porque aconteceu a tragédia, ele foi, às vezes levou um tempo para ser informado, a gente não sabe, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, então já tem esse delay aí. Ele vai deslocar para o local, às vezes pegar o seu equipamento, muitas vezes chega lá com 1 hora e meia, dependendo da distância, pode chegar antes também, né? Então ele vai ter que fazer aquele levantamento rápido, seguro, aí vai implementar as medidas de controle, e dentro da experiência de cada integrante da equipe, da experiência e da criatividade também, é que vai se fazer, vai procurar resolver aquela operação. Tá? Porque é assim que funciona, porque não tem um plano. Se tivesse um plano pré-concebido, existe um protocolo de atendimento. Por exemplo, é um mergulho, é um resgate e um mergulho, né? Por exemplo, 40 metros, você só pode ficar 10 minutos de tempo de fundo. Né? É um acidente na BR, na estrada, tem que fazer isolamento, tem que posicionar a viatura nesse sentido. Então tem algumas situações que já estão pré-definidas. Mas muita coisa, ela tem que ser colocada na hora, tem que ser adotado conforme o cenário, conforme as condições, a quantidade de vítimas, né? Muitas vezes tem que pedir recursos de outras viaturas, né, de outras unidades, às vezes de uma equipe especializada. Então é uma coisa que funciona dessa maneira. É muito dinâmica. Não tem um plano pré-concebido, não. Existe um protocolo para dar um direcionamento para poder iniciar aquela operação ali, iniciar e resolver aquela operação. Não sei se foi claro, se eu fui muito rápido aqui. Não, tal. E eu acho que até, Chagas, eu vejo essa dificuldade, né, que o bombeiro militar ele tem que lidar, até o Magalhães, que é bombeiro militar aqui de São Paulo, nosso grande amigo, tá falando do COP, né, do procedimento operacional padrão. E aí, daí que eu vejo que, assim, o militar, ele treina muito, muito, muito mais do que o civil. E eu acho que esse até é um dos grandes motivos, né, porque ele tem que estar preparado o tempo todo sem poder planejar o que ele vai pegar pela frente. Então o negócio tem que estar muito fresco na cabeça dele para que a hora que ele se debater lá com aquela emergência, todo mundo tem que saber o que fazer na hora. Porque, como você disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Isso. Só para deixar claro, Fábio, que a maior parte dos estados no Brasil hoje, das corporações de bombeiro, tem seus procedimentos operacionais padrão. São Paulo é o maior exemplo nosso. Talvez seja o estado que tem mais procedimento, né? Inclusive, a gente estuda os protocolos de São Paulo aqui em Minas Gerais. É uma referência, é uma fonte de aprendizado muito grande para a gente. Na realidade, Brasília também é muito forte. Isso. Na realidade, o que acontece? O Brasil quase todo, né, cara? Não estou querendo desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, mas o Brasil quase todo baseia as suas instruções técnicas operacionais em São Paulo. Por exemplo, aqui nós temos a IT-12, que trata de formação de brigada. Aí você tem a IT-17 em São Paulo, né? Então cada estado tem as suas instruções técnicas. E normalmente a nossa referência é o estado de São Paulo. Pelo tempo que tem, né? Pela corporação, pela história da corporação, pelo grande nível de profissionalismo, de qualidade, de atendimento à ocorrência. Então, assim, é uma referência muito boa para a gente. Sempre foi e sempre vai ser uma referência, né, para a gente se espelhar. Eu quero aproveitar o gancho aí. Apareceu o nosso companheiro aí, o Magalhães. O Magalhães, para mim, é um dos maiores profissionais do Corpo de Bombeiro hoje, tá? Para mim é um cara que é diferenciado,
que sempre está buscando conhecimento, né? A gente vai chegar nesse ponto também, mas o Magalhães, acho que de dezembro para cá, nós fizemos 4 cursos juntos de resgate, inclusive com você mesmo, fizemos treinamento com você. É um cara a que honra de estar junto com vocês. Que é isso, cara. Eu que fico honrado. Rasgação de seda, né, cara? Mas olha só, amigo é bom que fala a verdade, né? Então o que acontece? É um bombeiro que sempre está buscando a especialização, né? E tá uma referência pra gente hoje aí, tá? Mas é isso aí, camarada. Espero que tenha esclarecido aí, né? Excelente. Já vou pegar mais um gancho disso aí, que a gente está, né? A nossa ideia aqui é fazer esse cruzamento mesmo, porque assim, como nós temos civis e militares, que são nossos amigos, que estão aqui na live, então é legal a gente esclarecer isso, principalmente às vezes para um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um gestor de segurança que não é muito conhecedor dessa área de resgate. Aí ele acaba fazendo lá o seu procedimento interno, faz o papel, acha que está tudo certo, mas não treina, né? Isso aí. E aí vem aquela história da NR33. A NR33, ela fala que a empresa ela deve fazer simulado anual de resgate, né? Nos cenários que foram levantados, e que a sua equipe de resgate deve conhecer todos os cenários. Aí eu te pergunto, meu amigo, se a empresa colocou lá no plano de resgate dela que na emergência liga ao 93, como é que faz para o bombeiro militar cumprir com esse simulado anual de resgate dentro de uma empresa? Tem como? Cara, essa não precisa nem de cola para responder, não. Nem de cola. Assim, não é cola, a gente tem uma referência aqui, né? Cara, não tem como. Se não tem uma equipe de resgate própria, não tem como fazer um simulado. É impossível, não tem jeito. Lembrando que o simulado, além de ser obrigatório, né? A NR33 ela fala, simulado, tem que fazer o simulado nos possíveis cenários, né, pelo menos a cada 12 meses. Entendeu? É obrigatório isso. É um momento assim, fenomenal, cara. É uma oportunidade de ouro para as equipes, quando as empresas têm suas equipes, delas treinarem nos possíveis espaços horizontais, verticais, esses espaços alguma configuração diferente, né? Mais atípica. É o momento, por quê? Para a gente treinar com bastante tranquilidade, para fazer o dimensionamento da equipe. Muita gente pergunta, cara, a minha equipe de resgate tem que ter quantos integrantes? Depende do tamanho do espaço confinado, do posicionamento das bocas de visita, ok? De uma série, quantas vítimas se encontram lá dentro, então não tem como responder isso sem fazer um simulado. Então, esse simulado é importantíssimo, esse exercício. Como eu falei, para dimensionar o tipo de equipamento, às vezes você separa alguns equipamentos ali, na prática, você diz, não, isso aqui não deu certo. A própria prancha mesmo, às vezes dá para fazer o resgate só na vertical, mas a prancha não passa na boca de visita. São coisas básicas, mas no somatório, Fábio, às vezes um resgate que poderia durar aí 5 minutos, ele dura 50. Porque não foi feito um simulado anteriormente. Então, essa é uma das vantagens. O dimensionamento da equipe, dimensionamento do equipamento, né? Ver qual que é a minha aptidão, porque tem gente que é mais operacional, outros ele tem mais aptidão com a liderança, outros com montagem de sistema, outros já são mais adrenalina, já gostam de cair para dentro do buraco mesmo, e está em contato com a vítima, ok? Às vezes é questão de peso, o camarada ele é um bom profissional, bom líder, mas ele está acima do peso, vai ser difícil para ele poder se locomover dentro do espaço confinado, então é o momento ideal. E outra, no simulado, quem tem a condição de parar a qualquer hora, pessoal, vamos parar, vamos reorganizar novamente, não está legal, vamos começar do zero. Na realidade, Fábio, em uma operação verdadeira, muitas vezes a gente tem que parar também. A coisa começou a desandar, está tomando outro rumo, a gente vai ter que parar, começar tudo do zero. A gente vai ter que fazer isso mesmo, porque se a gente persistir, a gente pode piorar a situação, mas ainda pode matar um socorrista lá dentro. Então, mas isso vai trazer um prejuízo muito grande, ao contrário de uma situação de treinamento. Então, se não tem equipe de resgate, para treinar, não tem treinamento. A resposta é essa. Né? É uma pena isso, cara. É uma pena. Algumas pessoas, pessoal, desculpa, eu estou vendo passar aqui às vezes algumas perguntas, aí a gente deixa para o final, tá? Vocês nos perdoem, que é tudo muito rápido. Eu estou tentando anotar algumas coisas aqui do que está sendo perguntado, depois a gente volta no finalzinho, tá bom, Chagas? Legal, posso deixar meu zap também, se alguém quiser fazer contato, manda no zap aqui que a gente responde, a gente troca uma ideia, faz uma interação aí. No final a gente deixa, eu estou tentando anotar algumas coisas que eu estou lendo aqui, que eu não manjo, eu sei que tem um jeito como você travar na pergunta, mas eu não entendo disso. Mas a gente segue o baile aqui, eu estou tentando anotar algumas coisinhas e a gente comenta. Ô Fábio, só um complemento. Só um complemento. É importante quando a empresa não tenha uma equipe, né, de resgate, igual eu falei, eu já comentei isso.
que ela procure saber qual que é a equipe mais próxima de resgate do Corpo de Bombeiros, vá até a corporação para conhecer o pessoal, para fazer um intercâmbio, né? E trocar uma ideia, convidar essa equipe para ir até a unidade para conhecer os processos, conhecer os equipamentos, numa situação de precisar no futuro, né? Já faz um dimensionamento de equipamento também. Muitas vezes o Corpo de Bombeiros não tem o equipamento necessário para poder fazer a extração da vítima, um imobilizador, por exemplo, né? Eles chamam de jaleco lá fora. Não tem um detector de gás, às vezes não tem um sistema de ventilação e exaustão. Então é o momento de estar interagindo, de estar disponibilizando esse equipamento também para as equipes. Então isso tem que ser muito bem, tem que estar muito bem amarrado, né? Porque na hora da ocorrência, se você for ligar na hora da ocorrência, né, às vezes você nem sabe onde tem uma unidade de bombeiro. Onde que é a unidade aqui? Já vai só atrasando mais ainda o tempo de resposta. E a possibilidade de ter sucesso na operação é zero, praticamente. Isso aí é uma lição de casa tão simples, né, Chagas? E a gente está falando muito do bombeiro militar, né? Mas é claro, tem cidades que tem os bombeiros voluntários, tem cidade que tem o bombeiro municipal, né? Quando a gente está falando de bombeiro militar, a gente está falando do bombeiro público, é o cara que está lá para atender. E, infelizmente, né, aí eu já me coloco na posição de técnico em segurança também, às vezes o próprio técnico de segurança, que vai ser o responsável por essa gestão numa empresa, ele não faz essa lição de casa que você está falando, que é ligar lá na corporação. Os caras acham que não tem nenhum bicho de sete cabeças, é um ser humano como qualquer um outro. Não importa se é militar, se é civil, vai lá na corporação, conhece, vê quem é o comandante, vê quem é o sargento do dia, mostra a sua realidade, conhece a realidade do militar, coloca a sua empresa para participar do PAN, do Plano de Auxílio Mútuo, se existir na sua cidade, numa RINEM, se existir na sua região. Isso é fundamental, porque a gente tem uma interação enorme, né? Eu já participei de algumas emergências, que eu tive a felicidade sempre de ter boas experiências em trabalhar do lado de militares. Por quê? Porque a gente já se conhecia antes. Participa de reunião, participa de simulado, interage, troca ideia, vai para treinamento junto. Mas, às vezes, a gente se viu dentro de uma empresa, a gente falha nessa lição tão básica. É tão importante isso que você está falando aí. É isso mesmo. Né? Aí te pergunto a próxima, né? Como você tem experiência no setor privado e no setor militar, tem alguma ocorrência onde você sentiu realmente uma grande diferença numa hora que você foi atender um resgate como militar ou que você participou de uma parada de manutenção num setor privado onde foi bem planejado? O que você pode ponderar sobre isso, Charles? Igual eu te falei, Fábio, quando a equipe de resgate, que seja militar ou que seja de voluntário, igual você deixou bem claro aí, né? Exemplificou bem. Inclusive, chamou a referência no Brasil hoje é Santa Catarina, depois seguida de Porto Alegre, tem as corporações lá voluntárias, né? E isso, assim, é muito louvável, é um mérito muito grande. Inclusive, a gente, quando vai para o Sul, para dar um treinamento, às vezes, para a empresa, a gente aproveita para treinar o pessoal para dar palestra à noite, igual aconteceu na última ida, né, em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa, eram 2 treinamentos durante o dia, e à noite a gente recebia lá dentro da empresa, não sei se eu posso falar aqui, a Bravos, né, do nosso amigo Fabrício. Grande Fabrício. Então, o Fabrício, à noite ele recebia... O Fabrício ajudou a patrocinar meu livro, a gente tem que agradecer. Tá certo. Legal. Está dentro do contexto, Fábio. Então, o que acontece? A gente dava o treinamento lá durante o dia para a empresa privada e à noite a gente recebia os bombeiros voluntários para treiná-los no que diz respeito a espaço confinado. Então, foi fantástico. Foi mês passado, mês atrasado. Isso. Eu acompanhei. Sim, para mim é um prazer, uma honra muito grande estar podendo fazer isso, né? Eu me sinto muito honrado de estar participando disso aí. Então, bombeiros voluntários que tem o mesmo papel dos bombeiros militares. Então, qual que é a diferença? Igual eu te falei, muitas vezes a gente como militar, ou mesmo como voluntário também, a gente chega num determinado cenário e depara, às vezes, com um equipamento que a gente nunca viu na vida, nem imagina. Você bate o olho, você vê uma porta, mas só Deus é que sabe o que tem além daquela porta ali. De risco, né, de configuração e tal. É uma caixinha de surpresa. Né? Uma caixa de surpresa. Então, na situação do militar ou do voluntário, isso que vai acontecer. Já na empresa privada, vou te dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos há uns 2 meses atrás. Numa empresa multinacional. Era um trabalho relativamente simples. Né? O Magá até foi para lá depois. Na verdade, o serviço era dele, né? Aí a gente acabou sendo convidado para fazer um trabalho lá bem simples, mas é um trabalho que o Magalhães tem feito com muita qualidade. Ele e a Paula Scardini, né? A Paula Scardini, grande Paula. Um trabalho deles, a gente foi convidado para fazer uma parte desse trabalho bem simples,
Mas chegamos lá, fizemos como tem que ser feito mesmo, né? Fizemos o local, vistoriamos o local, uma verificação do local e tal, anotamos todas as características, pegamos a planta do equipamento, conseguimos a planta desse equipamento, anotamos todas as características, tamanho, configuração, aquela coisa toda, aí montamos um plano de resgate, um pré-plano de resgate, inclusive eu aprendi com o Fábio, com o mestre Fábio, né? Foi um ensinamento seu, sério, cara, sério. Aí, sim, claro, no treinamento que eu fiz com você, o primeiro treinamento, aí montamos o plano, o pré-plano de resgate, aí testamos o plano algumas vezes, porque o plano, a princípio, você faz no papel, não quer dizer que ele é funcional, que ele é um bom plano. Aí fizemos um pré-plano, após a gente relacionar todos os riscos e tal, relacionar as medidas de controle necessárias, aí fizemos um test drive agora, né, com toda a segurança. Colocamos o boneco lá dentro, aí iniciamos o resgate, cronometramos, né, fizemos 2 resgates, a gente foi baixando o tempo e vendo qual era o equipamento melhor para poder fazer a extração da vítima. Chegamos no tempo legal, chegamos num bom equipamento e tal, aí já fechamos o plano de emergência e liberamos o serviço para os trabalhadores agora. Agora vocês podem trabalhar, que o plano está pronto, né, já foi realizado e tal, e tranquilo, só alegria. E fizeram a lição de casa. E não te falo outra coisa, eu fiquei como vigia lá, eu como resgatista, cara, eu sou muito assim, muito focado no que eu faço. Aí os trabalhadores entraram, porque era um trabalho que liberava muito SO2, né? Aí eu já fiquei com a minha máscara na porta, na boca de visita, já liberei o vigia, não pode ficar na boa aí, e deixa comigo aqui, cara, que se eu tiver que entrar, eu já faço a entrada rápida, já fiquei, porque a boca de visita é muito pequena. Então, assim, a minha parte, é o que eu digo sempre, Fábio, a gente tem que ser mais prevencionista do que resgatista. Se a gente deparou com a situação ali, né? O resgate não é legal fazer resgate. O resgate gostoso é em casa, assistindo na televisão, backdraft, Anjos da Vida, não é? E é legal demais. Comendo a pipoca, tomando suquinho, para quem toma uma cerveja, né? É claro, nada contra. Verdade. Esse é o resgate gostoso, mas o resgate de verdade não é vantagem ele ser realizado. Por isso que a gente tem que trabalhar com prevenção sempre. Então, quando a gente prepara um plano de emergência, o plano já é para poder evitar que aconteça o acidente, não é para atuar praticamente no acidente, né? Mas a gente cerca todo o risco. Quando a gente faz análise de risco, a gente já monta um plano de maneira que não aconteça o acidente. Mas por precaução, a gente já fica ali, né? Próximo, monitorando, orientando. Às vezes o trabalhador adota um procedimento ali perigoso, inadequado, a gente orienta, amigão, não pode fazer isso, faz do jeito que ficou combinado e tal. A gente vai orientando ele, vai auxiliando, isso traz uma segurança muito grande para o trabalhador, já percebi, entendeu? Aí a equipe, o ideal é que ela fique ali próxima, né, ali dando uma cobertura, que qualquer situação de emergência já consegue entrar de imediato, claro que com toda a segurança, fazer a extração da vítima num bom tempo de resposta, ok? Sem não dúvida. sei se eu esclareci a pergunta aí. Se eu respondi. E eu achei muito bacana o que você falou aí, Chagas, que é uma tecla que eu bato muito na minha operação real dentro da indústria, que o resgatista ele tem que trabalhar muito mais como um prevencionista, como você bem disse, do que o cara que quer ser o herói, né? Porque existe esse perfil, infelizmente, de profissional, que é o cara que ele quer pôr para arregaçar, ele quer que tenha resgate, ele quer que tenha emergência, ele quer ver sangue. Existe, infelizmente, essas pessoas, mas depois que elas entram na área, que elas adquirem conhecimento e experiência, elas veem que isso não é legal. A gente sabe, você, muitos profissionais que estão aí, que já fizeram resgate mesmo, de vítima, gritando de dor, quebrada, sangrando, a gente sabe que não é gostoso. Depois isso aí tem um impacto sobre nós, porque mexe com o seu emocional. Tem pessoas que às vezes, né, passam meses, precisam até de ajuda. Acompanhamento, terapia. Acompanhamento, isso aí no meio militar é muito forte, né? Na indústria isso aí não é muito bem trabalhado. Na verdade, eu não conheço trabalho nenhum dentro da indústria para os profissionais de resgate, para ter um acompanhamento psicológico desse profissional depois. Tem lá só o ASO, que fala do exame psicossocial, onde você preenche os risquinhos lá e fura o rabo do cavalo. Mas isso aí no meio civil não existe. Eu, pelo menos, desconheço o acompanhamento psicológico de quem atua numa equipe de emergência, porque às vezes isso aí fica, por mais treinado que nós possamos ser, isso aí às vezes fica guardado na mente. Eu tenho alguns resgates guardados na minha cabeça que eu fico pensando, pô, será que esse cara tá bem? Será que ele voltou a trabalhar? Então, isso também é uma coisa importante. E aí, agora eu vou te fazer uma pergunta do milhão, valendo 1 milhão.
puxando dentro disso, ô Chagas, o bombeiro público, seja ele militar ou municipal, né, ou civil, ele tem por dever salvar vidas, né? Existe um Isso. juramento que você precisa atender, né? É a função principal de um bombeiro é salvar vidas. Então você Tá na, precisa atender. Está tá na na Constituição Constituição. Federal de 5 de outubro de 88. É a obrigação Ó, nossa ó, de, aí. né? Tá na Constituição. A gente, por isso que muitas vezes o pessoal fala, pô, mas o camarada ele extrapolou a segurança e tal, né? É claro que tem algumas vantagens sobre uma equipe privada. Tem um treinamento mais extenso, né? Tem a experiência de cada um, a criatividade. Cara, Aham. resgatista, bombeiro é o cara mais criativo do mundo. Às vezes você vai Muito. atender uma operação. Eu vou voltar no ponto, ok, Fábio? Só para a gente não perder aqui. Tá. Às vezes a gente Aham. vai atender uma ocorrência, é tanta sugestão que o comandante fica louco. Cada um fala uma coisa e tal. Isso é importante, mas o comandante da operação tem que filtrar isso. Né? Tem que filtrar, porque a maior dele. Verdade. Deu uma congelada aí e voltou, né? Travou, já voltou. Tá. Então o que acontece? O bombeiro é muito criativo, então surgem muitas ideias, muitas orientações e tal, sugestões. O comandante da guarnição, independente da graduação, ele tem que ouvir isso. Ele escuta, filtra e coloca em prática, porque a responsabilidade maior é dele. Tanto se houver sucesso, se a operação ela não der certo, ele que vai ser o maior responsável. Então tem que filtrar Tá. isso aí, né? Concluidade. Uhum. Basicamente é isso, tá? Mas volta lá no ponto lá, por gentileza. Então, aí não, é até bom porque você já falou o que eu queria mesmo, que é a pergunta do milhão. Ó, o Tabajara tá dando a risada aí, ó. Grande Tabajara. Aí, meu querido, dentro dessa responsabilidade enorme que vocês têm, assim como um bombeiro civil dentro de uma indústria tem, ou o outro tipo de operador de resgate, seja o cara no acesso por corda, ou o resgatista industrial mesmo, também tem essa responsabilidade, mas eu acredito que a do militar é muito mais pesada. Sim. Digamos lá que no meio de uma operação de resgate, houve uma falha e, sei lá, a vítima, como a gente já viu em alguns vídeos, né? Às vezes, nossa, eu fico muito bravo com isso quando o pessoal fica criticando, criticando, criticando e nem sabe o que aconteceu. É o juiz de videotape, né? Aí aconteceu uma falha lá no resgate público e, sei lá, a vítima caiu da maca e chegou a ter uma outra fratura que ela não tinha, ou a maca chegou a bater em algum lugar no resgate, deu um traumatismo crânioencefálico, ou, sei lá, a vítima veio a óbito. Existe algum tipo de punição que esse militar que estava lá cumprindo com o seu dever, e às vezes isso não foi nem responsabilidade dele, sei lá, entrou uma rajada de vento. Existe algum tipo de tratamento para isso, para esse militar envolvido na operação? Sim, então olha só, no caso de um acidente, né, igual você falou, uma falha, o que acontece? A corporação vai abrir um processo de sindicância, um processo para apurar os fatos e ver se realmente houve alguma falha e quais foram, né? Aí entra imprudência, entra negligência, imperícia, ok? Principalmente, caso tenha realmente ocorrido alguma coisa, alguma falha, tá? Ele vai pode ser afastado, pode ser suspenso e até demitido, dependendo do resultado, ok? Mas Tá. normalmente a gente não pode esquecer de uma coisa, cara, do psicológico. Né? O profissional, às vezes, ele comete uma falha, então a punição, muitas vezes, é a própria consciência dele, isso acontece. Né? Mas, embora tenha essa questão da consciência aí, mas há um processo de sindicância. Nesse processo é um processo longo. Ali ele vai ter um direito de resposta, vai ter, vamos chamar, testemunhas que estavam ali presentes naquele local, chama a guarnição toda. Se tiver 20 pessoas na guarnição, todo mundo vai ser chamado. Eu falo 20, mas não vai ter numa unidade só, né, num veículo somente, mas todos os carros que estavam ali atendendo, às vezes foi uma ocorrência de grande porte, tinha lá 4, 5 viaturas, todo mundo vai ser chamado para responder. Aí vão ser chamados como testemunhas, né? Apareceu um negócio aqui. Vão ser chamados todos, vão ser ouvidos, tem o direito de defesa, tem o advogado e tudo mais. É como um processo comum mesmo, de alguém que, por exemplo, que uma agressão, não tem nada a ver, né? Mas alguém que está passando por um processo, às vezes, de divórcio, um processo de agressão, de trânsito, seja o que for, um atropelamento, então tem o que? Tem um advogado, tem a defesa, tem a acusação, né? Tem testemunha, é a mesma coisa. Aí, dependendo do resultado, eu nunca vi ninguém ser mandado embora por causa de uma falha técnica, não. Até mesmo porque a falha, o nosso dever, o dever do militar, ele tem um dever com a sociedade, com a comunidade. Então, é um dever que está escrito na Constituição Federal, né?
Então o dever dele é fazer aquele atendimento, ele está ali para poder atender essa situação aí. Então ele muitas vezes vai estar vulnerável também ao próprio ambiente. Muita coisa que acontece, ele não é da vontade dele. Né? Às vezes você está fazendo um trabalho aí, você está resgatando uma vítima, aí acontece uma situação que leva a uma falha técnica. Né? Uma coisa que. Por exemplo, um soterramento. Você estava ali fazendo escoramento ali e tal, você fez o escoramento, às vezes, não tão bom quanto deveria, aí caiu por cima da vítima, alguma coisa assim, caiu uma ferramenta, sei lá. O cara não tinha intenção de fazer aquilo. Não foi um crime culposo, né? Foi doloso, não é isso? Ok? Então ele não teve, acho que eu troquei as bolas aqui, ele não teve intenção de cometer aquilo ali, aquela falha. Isso é uma atenuante, inclusive, né? É tudo baseado nisso, tá? Mas há uma investigação, há um processo de sindicância, né? Tem as testemunhas, são ouvidas, né? Há uma apuração aí e tal. É um processo bem demorado, inclusive, para chegar a um resultado, ok? Ah, bacana. Eu acredito, não sei se eu estou certo, assim, eu acho que é muito pior para um militar a omissão, né? A omissão é uma coisa que ele aí teria um grande problema. Artigo 135. Artigo 135, omissão de socorro. Esse é o pior. Você tem que pegar um camarada e bater muito nele se ele fizer um negócio desse. Eu vou te dar um exemplo aqui de um amigo nosso, eu não vou citar o nome, por questão de ética profissional, um grande bombeiro mesmo, um cara de Minas, um dos caras que ajudou a implementar aqui o resgate aqui em Minas Gerais, tem um conhecimento fenomenal. Ele, na década de 90, quando tinha implementado o resgate aqui em Minas Gerais, foi em 94, ele foi um dos caras que ajudou a implementar aqui, um cara de referência. Ele estava saindo de casa, estava saindo do quartel e atropelou uma criança. Estava tendo uma festa e tal. Ele acabou atropelando uma criança. Ela saiu correndo da casa. Como ele estava numa área de risco muito perigosa, uma área muito perigosa mesmo, o que ele pensou? Se eu ficar aqui, eles vão me linchar. Ia matar ele mesmo, ia linchar. Ele abandonou o local, ele evadiu, né, do local, procurou um próximo telefone e falou assim: pessoal, boa tarde, aqui quem fala é o sargento tal. Eu me envolvi num acidente agora grave com a criança e eu abandonei o local porque senão ia ser linchado. Ou seja, ele pensou na segurança dele. A hora que a viatura chamou a polícia também, né, bombeiro, quando chegaram as viaturas, ele retornou para o local do acidente e se apresentou lá. Entendeu? Interessante. A princípio, assim, parece uma missão de socorro. Ele foi ouvido depois e tal. Isso se viu como atenuante. Então, quando a pessoa abandona, né, se tivesse abandonado, aí seria uma missão de socorro. Nesse caso, não foi, porque estava resguardando a vida dele. Então, na operação também de resgate, muitas vezes, quando você abandona a vítima, largaram a vítima e saíram correndo. Por quê? Porque isso aí é uma questão de sobrevivência. Tem situação que você vai ter que abandonar mesmo, você vai ter que sair daquele local. É um soterramento, por exemplo. Eu trabalhei no soterramento aqui. Né? Foram 9 crianças soterradas. Não sei se eu poderia falar, não é contar casa de bombeiro, não, mas no primeiro momento que eles estavam tirando uma vítima de lá, ela foi ter resgatada com vida depois, ela foi soterrada 2 vezes. Eles tiveram que sair, estavam tirando a vítima, quando o morro começou a descer de novo. O que eles fizeram? Tiveram que sair correndo. Depois. Sim, porque é a sua segurança em primeiro lugar, né, Chagas? Isso saiu em rede nacional. Ou seja, há uma investigação também. Por que eles abandonaram a vítima? Questão de sobrevivência. Aí teve outro deslizamento de terra, não tinha como tirar aquela vítima naquele momento, ia soterrar todo mundo. Então isso é muito complexo. Tá? Então há uma investigação, há uma abertura. Só peço desculpa, eu fiz uma confusão aqui com crime doloso e crime culposo, né? Um teve a intenção e o outro não de cometer o crime. Então, que não é o caso agora, né? Que não foi o caso. Então o que acontece? Então muitas vezes eu vou ter que abandonar mesmo, vou ter que fugir para não. O próprio comandante da guarnição ele fala: vão evacuar todo mundo. Ele vai ter que tirar a sua equipe para não perder todo mundo, porque senão vai ter que vir mais resgatista, mais viatura, e a primeira ficar à deriva, vai ficar ali esperando o atendimento mais tempo ainda, tá? Sim, mas resumindo é isso. É aberto um processo, né, de uma sindicância mesmo, um processo de sindicância para apurar os fatos, se teve falha, se não teve, né, se foi intencional, se não foi, ok? Respondeu a pergunta? Com certeza. E eu acho que isso vem muito bem a calhar do que a gente está tratando aqui. Como o militar ele não tem como fazer um plano de resgate e atendimento de emergência para todos os cenários que ele vai pegar, então ele já tem que estar treinado para saber o que ele vai fazer independente do lugar, né? Então ele sabendo, no caso de colocar minha vida em risco, eu preciso sair para depois voltar, isso já tem que estar muito bem treinado. Que aí vem para a parte da indústria do civil, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai dar um treinamento de brigada de emergência, aí a norma fala, aqui no estado de São Paulo, ela coloca como opcional, aí
eu acho que em Minas Gerais, acho que é obrigatório, a brigada de emergência tem que ter treinamento de salvamento em altura e espaço confinado. Só que às vezes é um conteúdo programático tão curto que em alguns lugares se ministra, como, por exemplo, quando você pega o curso de NR33 e o curso de NR35, que fala que você tem que falar de situações, né, de emergência, de salvamento, primeiros socorros, e às vezes o instrutor não deixa isso muito claro para o trabalhador, que ele não é resgatista. Sim. E aí o cara acha que dentro do plano de resgate da empresa, já que lá no curso de NR33 e NR35 ensinaram ele montar o 4x1, o bloquinho, aí o cara acha que ele é resgatista e ele pode sair fazendo as coisas. Então, é importante, porque no militar, isso já, como vocês não podem ficar planejando tudo, o cara já tem que saber exatamente o que ele pode ou não fazer lá na rua de acordo com o procedimento operacional padrão. E dentro do civil, também a gente tem que tomar muito esse cuidado, porque às vezes Sim. o cara dentro de um treinamento de NR35 não é esclarecido para ele que ele não é resgatista, ele simplesmente participou ali de um evento para ele entender como que o resgate da empresa funcionaria, que aí no caso a ação dele é outra. Isso também deveria estar num plano de emergência Sim. bem definido, né, Chagas? Sim, claro. Sim, sim, perfeitamente. Perfeitamente. É uma piada, né? Quando fala num curso de 8 horas, né? Noções de resgate, primeiros socorros, não tem como. Aí muitas vezes o pessoal acaba direcionando também para outras coisas, né? Para o tal do rapel, né? Rapel, fazer nó. Agora acho que talvez o melhor seria o quê? Ter uma sistemática, uma forma de você estar fazendo um acionamento de uma equipe mesmo, de verdade, né? Ao invés de ficar inventando moda, como acionar uma equipe de resgate, né? De qualidade, deixar tudo definido, o número de ligação, né? O número, saber qual unidade mais próxima. Isso às vezes é mais importante do que tentar fazer um resgate, né? O confinado, cara, o espaço confinado é um bom exemplo. A NIOSH, ela fala que 60% das vítimas, isso é uma estatística, ó, muito antiga, 60% das vítimas são bombeiros, são trabalhadores que tentarem fazer o resgate sem conhecimento técnico adequado, sem equipamento adequado, ou então as equipes também públicas, né? De bombeiros profissionais. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Obrigado, cara. Entendeu? Que chegaram no local para fazer o resgate, às vezes sem fazer um levantamento de risco, análise, e foram caindo para dentro ali de qualquer forma. Tá? É muito complexo essa questão do resgate, né? É igual eu falei no início, tem que ser preventivo mesmo, a gente tem que evitar. Agora, sem fazer nenhuma crítica, Fábio, a gente vê muito resgatista de campo de treinamento, né? Ou de internet, o cara às vezes faz os cursos aí no campo, faz o treinamento lá no campo de treinamento, às vezes não atua diretamente na vida real, aí tem já umas ideias pré-concebidas, né? Eu acho que tem que quebrar um pouco disso, porque na realidade é muito diferente. Muita complexidade, às vezes, no campo. Chega lá, às vezes você usa o mínimo possível de equipamento, um sistema, às vezes, básico, né? Às vezes um sistema básico que vai resolver o problema. Eu vou dar um exemplo com a tirolesa. Muitas vezes, pessoal, você quer descender uma maca, você faz a extração da vítima com 2 cordas, com 2 pontos de coragem ali, você faz a descensão ali com uma terceira corda no vento, na guia. É o bastante, coisa que você gasta aí 5 minutos para fazer. Não, vou montar uma tirolesa, uma capuã, né? Aquela tirolesa bonitona. Você vai gastar ali trocentas cordas, polias, mosquetões. Mais de uma hora para montar. Mais de uma hora, isso. E no final a coisa dá errada ainda, né? Muitas vezes. Então, tem que optar pelo mais simples, entretanto, mais seguro, né? Não adianta ser medíocre, não. Usar um pouquinho de equipamento não é economia, porca. É usar o mínimo de equipamento dentro de uma segurança adequada, né? Uma segurança necessária. Tá bom? Ô Chagas, eu estou acompanhando aqui, eu acho que a gente tem 1 minuto. Então se você me permitir, eu só vou responder rapidinho 2 perguntas que eu captei aqui. Eu não vou lembrar o nome, me desculpe, e aí a gente faz porque eu quero salvar essa live, né? Se a gente passar e não dá certo. Legal. Então, perguntaram aqui, Chagas, se alterar a NR33 e implementar a NBR 16710, será que soluciona? Eu acredito que não. Não. Porque a NBR 16710, ela fala simplesmente da capacitação do profissional, mas o que a gente está tratando aqui é do planejamento, que na verdade isso já era para estar solucionado. Se a gente cumprisse com o dever nosso de casa, a gente já era para ter uma equipe de resgate antes da NBR 16710, já era para ter um plano de resgate, que a NBR 16710 não trata de plano de resgate, ela cita lá. Então, assim, seria legal como um complemento, mas com certeza não solucionaria o problema.
Não sei se você concorda com o que eu estou falando. Perfeitamente. Me assina embaixo ainda. Me dá que eu assino aí. Bom, rapidinho, né? Isso aí depois a gente pode até aprofundar mais. E outra pergunta que fizeram aqui é que perguntaram sobre a importância do APH para o resgatista. É obrigatório. Ah, É sim, obrigatório. sim. Isso, inclusive, está definido na 33, na 35 e na 16710. A pessoa, para fazer parte de uma equipe de resgate, ela tem que ter Obrigatório. capacitação em primeiros socorros, aptidão física e aptidão mental. Isso aí já é Sim, obrigatório. sim. Você Inclusive no acesso, até no acesso por corda. O nível 2 e o nível 3, que são os resgatistas mais técnicos no acesso por corda, é Sim. obrigatório. Tem que ter curso de primeiros socorros em dia. Chagas, se você quiser se finalizar, acho que daqui a pouco acaba a live. Se você quiser dar uma boa noite aí, quero te agradecer a todo mundo que está aí. Obrigado. Deixa eu com água na boca, cara. Eu queria responder essa pergunta do APH no espaço confinado. A gente está escrevendo um tema. Não, então hoje. fala. Não vai dar tempo, não. Depois eu mando aí, mas vamos falar sobre isso depois. Esse é uma live só para isso, cara. O APH no espaço confinado. Tá? Legal, vamos fazer. Vai estar no próximo livro. Só agradecer a cada um de vocês aí. Muito obrigado mesmo pela participação, né? Não vou citar nomes aqui, porque tem muita gente boa, tem grandes mestres aqui, mestres meus, grandes amigos, né, do Brasil todo, grandes profissionais. Então, obrigado aí por disponibilizar um tempo com a gente. Deixa eu tchau. O pessoal falou assim, se cair a live, a gente pode voltar. E você quer falar sobre isso? Eu salvo Quero aqui sim. E a gente abre. Em 5 minutos a gente abre uma live para você falar sobre esse APH, então. Só alegria. Vamos tá sim. Bom? Uhum. Pessoal, então a gente vai encerrar essa live, eu vou salvar ela, e aí o Chagas vai falar melhor então dessa parte de APH, que eu acho muito importante, ainda mais vindo de um profissional desse quilate aí, desse peso. Estou enganando bem, então. Bom, então eu vou finalizar aqui. Pessoal que quiser continuar mais uns minutinhos, que depois tem a live lá na Universidade da SST com o Eduardo Guto. Um abraço, então, pessoal. Boa noite. Valeu. Obrigado. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, já estou entrando aqui com o chá. Ó, fera. Estamos de volta aí, cara. Bom, vamos tentar só não estender muito para não prejudicar também a live lá no YouTube, né, pessoal? Beleza. Só esse assunto mesmo. O pessoal. Isso, só esse assunto mesmo. Não, vamos. Então eu vou só falar melhor do que eu tinha respondido a 16710, aí você fala dessa parte do APH, e aí a gente finaliza, tá bom? Beleza, beleza. Só para não comprometer também o amigo Claudemir lá. Bom, então, fizeram essa pergunta, né? Se colocasse a NBR 16710 dentro do contexto da NR33, ou seja, que ela ia passar a ser compulsória, será que isso resolveria o problema? Eu acredito que não resolveria o problema, porque assim, se tivesse que resolver o problema, já estaria resolvido. Porque a NR33, que é de 2006, né, dezembro de 2006, quando ela foi publicada, a NR35, que é de 2012, quando ela foi publicada, elas já falavam de composição de equipe de resgate, de acionamento, de capacitação, de prontidão. A PET já falava sobre isso, da prontidão. A NBR 16489, que eu acho a norma mais importante que a gente tem sobre a altura no Brasil, ela já falava sobre isso, da parte de resgate. Nós já tínhamos referência de treinamento NFPA aqui no Brasil, referência de treinamento em normas europeias, ou seja, brigada de emergência, bombeiro civil, a gente já tinha um monte de profissional dentro de empresas. Por exemplo, eu trabalho dentro do ramo do petróleo e nós já temos equipes de resgate constituído dentro de refinaria, dentro de plataforma, há décadas. Muito antes de alguém pensar em fazer a NBR 16710. Nada contra ela. Mas assim, então, quer dizer, as empresas já não estavam se resolvendo e elas já tinham obrigatoriedade disso, porque a gente já tinha normas compulsórias que falava sobre o empregador ter obrigação de ter equipe de resgate ou disponibilizar.
Então, assim, a NBR 16710, ela não é uma norma de plano, de planejamento, de gestão, ela é uma norma de capacitação, ela é uma norma de centro de treinamento, ela é uma norma para instrutor na parte 2. Então, assim, bacana, ela reforçaria as diretrizes de capacitação de profissionais que, na verdade, já existiam. Já tinha lá dentro da NBR 14276 de Brigada de Emergência, na IT do Estado de São Paulo 17 de Brigada de Emergência, na Aqui IT também. 16, aí em Minas Gerais. Então, assim, tudo isso já existe há mais de uma década. E, infelizmente, os profissionais dentro da indústria, o empregador dentro da indústria já não estava cumprindo isso. Então, assim, colocar a NBR 16710 dentro da 33 da 35 resolveria o problema? Não, não resolveria o problema. Apenas traria uma luz de obrigatoriedade de cumprir aqueles requisitos mínimos de capacitação, qualificação de um profissional de resgate dentro da empresa e pronto. Né? Somaria, mas infelizmente não resolveria. Se tivesse que resolver, já era para estar resolvido, né, Chagas? Porque requisito a gente já tem de sobra. O Brasil é um dos países que mais tem norma no mundo. Impressionante. No mundo. Sim. Impressionante. É um dos países que mais tem normas no mundo. E boas normas. São boas. Excelentes normas. Boas normas. Com as melhores referências do mercado. Sim. Mas é isso. Então, manda aí para nós, Chagas, essa parte do resgatista e o APH. Que importância que isso aí tem. Tá, cara, isso é muito complexo. A gente está escrevendo um artigo agora, né? Estou escrevendo juntamente com o pessoal da Espanha sobre o APH no espaço confinado. Você não vai achar nada escrito. Não tem nada escrito sobre isso. Como tem seu procedimento de APH dentro do espaço confinado? Ok? Não tem. Agora, o que acontece? Independente da complexidade, né, da configuração, sempre que possível, aplique o APH dentro do espaço confinado. Aplique. Vou te dar um exemplo que uma hemorragia, por exemplo. Uma hemorragia abundante. Se você não estancar aquela hemorragia, você pode perder aquela vítima lá dentro. Ok? Sempre que possível, utilize o APH lá dentro. Porque a gente fala assim, quando a gente fala de espaço confinado, está falando de um monstro também, né? De um monstro. Então, mas o que acontece? É claro que é perigoso e tal, tem seus riscos e tudo mais, mas sempre que possível, que a intenção nossa é retirar a vítima lá de dentro da melhor maneira possível. Né? Então, muitas vezes, tem espaço, dá para você entrar 2, 3 pessoas, 2, 3 resgatistas, 4 resgatistas, até mais. É um local mais controlado. Então, por exemplo, tem traumas, por exemplo, que você tem que preservá-lo. Uma hemorragia, às vezes uma vítima com uma lesão na coluna, você tem que fazer uma boa imobilização ali, antes de fazer a extração dela. Agora, há algumas situações que às vezes requer, primeiro, a extração do espaço confinado, para depois fazer o atendimento do lado de fora. E isso existe. Sim. Por exemplo, o local começou a inundar. É uma galeria subterrânea, começou a inundar. O que a gente faz? Faz a extração da vítima, do lado de fora a gente imobiliza. Ok? Ela entrou em PCR, em parada cardiorrespiratória. Faz a extração do lado de fora, a gente vai fazer RCP, uso de cardioversor, DEA, etc e tal. Então tem situação que é atípica. A gente remove a vítima primeiro para depois aplicar o APH lá fora. O local está cheio de animais peçonhentos, né? A situação está prestes a explodir. Então o que a gente faz? A extração de lá de fora a gente aplica o APH. É o risco-benefício, né, Chagas? Isso aí, custo-benefício, Fábio. Você falou tudo. Outra coisa, não desprezem o estado da vítima, né? Mas são situações atípicas, mas sempre que possível, aplique toda a PH lá dentro. É o ideal, tá bom? Não tem nada, não tem receita para resgate, né, Fábio? Não tem nada engessado, não. E outra, o que eu gosto muito do PHTLS, né? Que ele fala, nenhum protocolo estará 100% certo. Não tem como, cara. Às vezes o pessoal se agarra demais numa norma, num POP, e acha que aquilo lá vai funcionar sempre do mesmo jeito, em qualquer situação, e nada que você fale do lado de fora vale. Só vale... Eu não sei como que é. Eu fui criado numa cidadezinha aqui do interior de Pirassununga, e tinha as charrete, que ficava na frente do mercado, né? Não tinha dinheiro para pagar táxi. Então é aquele cavalo de charrete, sabe? Que fica com um negócio assim. O cara só enxerga isso, ele acha que o protocolo dele, a norma dele é a melhor do mundo e nada do que você falar está correto. Aí o cara se depara com uma situação que o protocolo dele não vai funcionar. Justamente. Então por isso que eu não gosto de ficar travado. Eu acho que é o sonho de todos nós, Fábio, ter uma receita, tipo uma receita de bolo.
Uma colher disso, 2 colheres daquilo, no resgate, né? Faça assim, faça daquele jeito e tal. Não existe isso, cara. Não existe. E tem outro ponto que a gente não pode esquecer do risco psicossocial também. Você pode estar com o melhor equipamento do mundo, cara. Tem a melhor equipe do mundo. Ok? A melhor técnica do mundo. Mas se o resgatista não estiver bem naquele dia, tiver com algum problema também, isso vai interferir na qualidade da operação. São vários fatores, cara, várias particularidades ali, né? Então, tudo isso, a gente tem que estar muito bem alinhado. Então, o APH, voltando um pouquinho, o APH, ele vai ser empregado lá dentro, sim, da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível, tá? Mas tem situação que não vai ter como. A gente vai ter que extrair para depois aplicar do lado de fora, tá bom? E outra coisa, eu jamais vou conseguir fazer uma imobilização adequada dentro de um espaço confinado. Já começa pelo equipamento, né? Se for um local muito apertado, eu já vou ter que usar o quê? Um equipamento, tipo um IMO, por exemplo, fazer um comercial aqui, né? Um IMO, uma meia maca, ou seja, eu sozinho, cara, eu não consigo oferecer uma imobilização com qualidade para uma vítima. Não tem como. Você vai ter que virar a vítima ali, lateralizar essa vítima, às vezes ficar por cima dela, dependendo da configuração do espaço confinado. Nunca vai ter uma imobilização 100%. Nunca. Isso é impossível. Se alguém falar, não consigo fazer, não consegue, dependendo da configuração, é claro. Você tem, por exemplo, um local amplo, que cabe os 4 resgatistas ali dentro, a gente vai avaliar primeiro. Compensa colocar esses caras lá dentro? Será que não vai estar numa situação de risco? Será que a gente consegue tirar todo mundo? Tem que avaliar tudo, não tem receita. Se for o caso, se a gente conseguir fazer isso, vai entrar uma equipe com tamanho adequado, vão fazer o rolamento, fazer o que for, colocou na maca, faz a extração. Mas no próprio içamento, você o quê? Você acaba criando alguma lesão, ele acaba gravando uma lesão, se for o caso, né? Durante o içamento da vítima, durante a remoção, durante o deslocamento, essa movimentação ela pode ser maléfica para a vítima. Então eu não acredito em nenhuma imobilização 100% dentro do espaço confinado, não. Eu não acredito. Né? Ô Chagas, você disse então que a segunda edição do seu livro vai ter um capítulo sobre isso? Vamos falar também a mais fundo sobre planejamento já de espaço confinado, né? Tem alguns convidados aí para poder estar participando também com a gente, né? Que é o mestre Fábio, né? Já foi convidado, sim, já foi convidado já. A gente vou dar uma ampliada no manual, né? Mas isso é lá para o ano que vem ainda, ok? Ano que vem, tá bom? Como toda segunda edição, né? A gente tem que tentar melhorar um pouco a cada vez, né? A gente vai crescendo profissionalmente e a gente vai trazendo esses conhecimentos também para a nossa obra aí. Entendeu? Como o seu livro também ainda vai sair agora, eu acredito que na segunda edição vai ter mais alguma coisa nova e tal. Né? O protótipo está aqui. Eu acho que mais maravilha, cara. 2 semanas no máximo ele já está à venda já. O primeiro está aqui. Esse... Já vou fazer o depósito, já quero o meu autografado, cara. Já pode mandar a conta aí. O seu tá guardadinho. Mas então, só para complementar, quando o cara perguntou, né, da importância do APH para um resgatista de altura e espaço confinado, eu acho que é fundamental e obrigatório. Inclusive, pré-requisito. Quando a gente está ministrando... pré-requisito. Pré-requisito, tem que saber. Quando a gente está ministrando o curso de resgate industrial aqui, seja seguindo as bases da 16710 ou da NFPA 1670, 1006, eu já coloco isso pro aluno que está vindo, falo, ó, aqui você não vai aprender a pH, você já tem que vir com isso. É claro que a gente vai falar de uma abordagem, de uma imobilização, de um rolamento, de um posicionamento numa maca, mas o APH, ele já é pré-requisito. E obrigatório quando for trabalhar com isso, mais ainda. Isso, nem o curso, Fábio, eu já falo com humildade, o pessoal está me ouvindo, pelo amor de Deus, sem arrogância. A gente tem alguns treinamentos aí fora do país, né? Na TICS, temos treinamento no México também, pela UNCA, também pela CMC, a gente tem treinamento lá. Nenhum curso de resgate em altura, resgate em confinado, se ensina um APH durante as aulas. Não se ensina, porque é um pré-requisito. Okay? O cara já tem que chegar lá com esse conhecimento básico. A própria 14276, a partir do curso intermediário, não no básico, mas intermediário e avançado, já tem lá os conteúdos, né? São 5 conteúdos: produtos perigosos, resgate em altura, resgate confinado, incêndio e APH. Então já faz parte do conteúdo. Quando o cara vem fazer um curso de resgate, a chilena veicular também ensina. Então o cara, se tiver, eu estou enganado. Mas curso de resgate por corda, confinado, não ensina dentro do curso isso, porque o cara já tem que vir com essa bagagem antes. Não, sem dúvida. Foi até bom que você falou que eu estou fazendo um curso do ranking muito interessante de resgate veicular, e lá eles já deixaram claro, o APH não vai ser ensinado aqui. Não. APH é pré-requisito para você que vem fazer um curso desse tipo.
Isso o cara tem que estar com Você isso aqui já, tem que estar capacitado já, tem que estar ok? capacitado. Que às vezes eu vejo alguns profissionais falando assim, lá vem o cara com mais um curso para roubar dinheiro, lá vem... Não, isso aí é para o cara ter uma caixa de ferramenta, lotada de ferramenta, para ele usar na hora que ele precisar daquela ferramenta. E se o cara quer trabalhar com Justamente. resgate, ele tem que entender o mínimo de imobilização, estancar sangramento, ressuscitação Sim, cardiopulmonar, abertura de vias saber. aéreas. O cara tem que entender o Isso mínimo, aí, senão ele não consegue nem justamente. fazer uma avaliação primária se a vítima tem que ser extraída logo ou se ela pode esperar a Justamente. entrada. Né? Tem mais isso, porque Justamente. você tem que fazer uma avaliação primária do risco-benefício para saber, não, peraí, eu posso esperar, que nem o Pinheiro colocou aí muito bem, ele coloca nas equipes de resgate dele sempre um enfermeiro treinado em 33, em 35, isso é importantíssimo. Onde eu trabalho é assim também, nós somos em 5 resgatistas e mais 2 profissionais de saúde. O cara entra a hora que a gente deixar, que é como o bombeiro faz. O SAMU só entra se o bombeiro deixar. Área de risco, então o bombeiro que entra, ele tem que saber fazer a primeira avaliação. O resgatista Isso aí. industrial que entra, ele tem que saber fazer a primeira avaliação para saber se ele tira logo ou se ele deixa o profissional de saúde entrar. É o que você falou, Fábio. Eu costumo brincar um pouco, né? Brincar assim com uma certa seriedade, que é sem nada. Não quero confusão com o pessoal das cordas, não. Mas o resgate Nada. com corda tem todo aquele glamour, né, cara? O cara pendurado ali, bonitão, cheio de equipamento. O veicular também, aquela roupa maravilhosa, capacete e tal. Coisa de louco, o pessoal batendo palma. O confinado, meu irmão, é você, a vítima e as baratas. Você tem que torcer para ter um ratinho ali para te fazer companhia ainda. Não tem ninguém lá dentro, não. Então você tem que ter uma visão, cara, muito ampla. Tem que ter muita experiência mesmo, igual você falou, Fábio. Pra você fazer uma avaliação criteriosa para saber se a extração vai ter que ser feita naquele momento, se dá para esperar vir mais um resgatista para te ajudar, entendeu? Se você vai ter que abandonar aquele local de forma imediata, para depois você planejar novamente para poder tirar a vítima. Então é muito complexo, muito Sem complexo. dúvida. Né? Então, Sem dúvida. tudo enquanto for requisito que o camarada puder ter, por exemplo, conhecimento em APH, conhecimento em corda, conhecimento em produtos perigosos, tudo isso você vai estar agregando conhecimento que vai o quê? Refletir na boa qualidade de um resgate da operação. Isso Ok? aí. Isso aí. Ó, o Galante Estamos? falou aí que tem uns resgatistas que andam com um pedaço de queijo no bolso. Ele não tá falando de você, não, né? Miserável. Um Bom, beijo aí, ô galante. Chagas, Manda um beijo, você fica com raiva. Se você me permitir, o pessoal que entrou de novo na live, aí como a gente fez aquela discussão, que eu acho que é um tema bem interessante, eu aprendi muito com você essa semana nos nossos bate-papos, dessa parte Ah, da que isso, cara. responsabilidade civil do resgate, seja do militar ou do próprio resgatista industrial, se pode ou não pode, eu recomendo, pessoal, a leitura desse livro aqui, ó. Esse Claro, que livro isso. do o Sérgio de Oliveira Neto, ele tem um capítulo aqui que ele explica muito e de uma forma muito, muito bem colocada qual que é a responsabilidade de uma pessoa quando ela se envolve num resgate. Se um civil ele poderia entrar num resgate público, por exemplo. Então, quem tiver interesse, eu recomendo a leitura desse livro aqui. Você pode comprar, vou fazer merchan sem ganhar nada lá na loja Time Clean. Manda Tá? ver. É um livro super baratinho, mas tem um conteúdo inimaginável. Para quem trabalha com resgate, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó, Busca e Salvamento Terrestre. É uma sequência aonde Sérgio também, né? O cara, ele explica muito, muito bem sobre essa parte de responsabilidade civil, criminal, culposa, dolosa, quando a gente se envolve numa operação de resgate. Muito interessante. Maravilha. Quem tiver interesse tem lá na loja Climb Clean. Acho que o Chagas deve ter alguns aí também. Tenho uma coleção de livros, eu comprei, né? Inclusive voltado mais para a operação de bombeiro mesmo, o exército. O É. Fábio, toda vez que a gente conversa, eu tenho que comprar mais um livro, né, Fábio? Aqui tem dois aqui, ó. Aqui. Esse eu recomendei. Esse aí muito Todos bom. dois. Agora mais um livro. Foi mais pobre ainda, cara. Mais de grana, mais rico de conhecimento. Aí, isso aí ninguém te tira. Não, isso aqui não. Mas é isso aí, Bom, cara. Estamos aí. Tem a live do Globo, né, cara? Vamos prestigiar ele também. então, eu anunciei lá pessoal, né? Já começou lá no YouTube. O pessoal da Universidade da SST está tendo uma live lá sobre gestão de equipamento de altura com o Gobo, que é um conhecedor, um excelente profissional. Eu recomendo quem vai lá para o YouTube assistir a live dos caras lá.
Se você quiser colocar mais Legal. alguma coisa aí, Chagas, para mim, ó, tá dever cumprido por hoje. Cara, eu só queria agradecer mais uma vez, né? Tivemos uma presença de vários companheiros aí do mundo todo, né? Inclusive, eu conversei com o pessoal dos Estados Unidos essa semana, o pessoal do resgate aéreo, o pessoal do Chile, o pessoal da Venezuela não, da Colômbia, né? Equador, né? Muita gente aí. Alguns não conseguiram entrar, não sei porquê, mas tinha muita gente aí, cara. Gente do mundo todo. Mas eu queria agradecer principalmente o pessoal nosso aqui do Brasil, né? Esses grandes profissionais aí, grandes mestres, ok? Por ter prestigiado, disponibilizado esse tempo com a gente. Eu acho que, pô, isso é muito importante, essa troca de ideias aqui, essa troca de conhecimento, né, cara? Acho que é a melhor maneira que a gente tem de estar crescendo um pouquinho a cada dia. E com isso, de forma direta ou indireta, a gente está aumentando a segurança, né, e trazendo mais qualidade de vida para os nossos trabalhadores aí pelo Brasilzão afora, ok? Fábio, muito obrigado, meu irmão. Eu fiz um comercial aqui, não deu para aparecer a logo aqui não, cara, mas... Ficou bonito, hein? Obrigado, meu irmão. Cara, você mora no meu coração, meu irmão. É um cara que tem me ensinado muito aí no dia a dia, né? Aí no dia a dia, aí, tenho aprendido muito, não só eu, mas muita gente no Brasil hoje, com essas publicações que você faz diariamente aí. Cara, é um cara diferenciado. Você tem todo o meu respeito aqui e minha admiração, meu irmão. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado mesmo por você ter dedicado aí seu tempo para bater um papo aí com a gente. Prazer, cara. Cheio de profissional aí, gigantesco do mercado. Agradecer a todo mundo. Eu não vou ficar falando o nome mesmo para não ser injusto com todo mundo. Obrigado mesmo de coração, pessoal. Semana que vem, se tudo der certo, estou trazendo aqui o Claudião da Industrial Scientific. Vamos fazer uma mega live sobre detecção de gás. Já vamos pegar esse papo de espaço confinado aí, vamos trazer um cara que manja muito de detecção de gases aqui para tirar algumas dúvidas. É imperdível, então, pessoal. Obrigado mesmo. Vamos lá para a live da Universidade da SST, quem tiver interesse, está lá no YouTube para aprender mais um pouco com outros grandes profissionais. Boa noite para todo mundo, obrigado por tudo. Grande abraço aí. Em breve a gente está junto aqui em dezembro no treinamento. Beleza, cara. Isso aí. Um abraço. Abração aí. Valeu, obrigadão por tudo aí. Valeu. Boa noite.